Estamos hoje aqui conversando com o professor, na presença do meu aluno, ex-aluno. Sempre aluno. Rafael Favetti, que é advogado, cientista político, é um observador atento da cena política de Brasília e do Brasil. E eu queria agradecer muito, viu, Favetti, você estar aqui, que é uma maneira da gente inaugurar com chave de ouro essa série de programas conversando com o professor. Professor, eu que agradeço. Conversar contigo é muito difícil, porque a qualidade da sua conversa é muito alta. Portanto, aqui eu e todos que estão nos ouvindo, serei basicamente um extraidor. Vou ficar tentando extrair aí conhecimento do professor. É isso. Você fazia paralelamente ao seu curso de Direito, né? Você fazia lá o nosso curso de graduação em Ciência Política, depois você fez o mestrado em Ciência Política do UNB e agora está fazendo doutorado em Direito no IDP, que é o Instituto Brasiliense de Direito Público. Tá certo. Tem muita muita bagagem também, apesar de jovem, tem muita bagagem. Mas, Vete, o papo aqui é livre, tá certo? E apenas algumas indicações. Você como advogado, como jurista, né, e também como cientista político, você compreende a interação entre os interesses, né? Toda a sociedade é dividida em interesses, isso não é uma coisa ruim, né? Aliás, é um dado da vida, né? Mesmo que fosse ruim, a gente ia ter que encarar isso aí. E as regras, né, para que esses interesses não se destruam uns aos outros. Eu queria que você desse uma panorâmica sobre isso, como é que isso se aplica ao Brasil, à política brasileira agora, como é que isso se encaixa, né, quer dizer, nessas teorias que a gente estudou, né? A tribuna é livre aí para você. Perfeito, professor. A falta para um ser gera um interesse. Até na raiz das palavras é isso. Uhum. A negação de um ser, o ser não é completo, a gente parte do pressuposto que o ser não é completo. Perfeito. Né? Como ele não é completo, ele tem uma falta, tem uma nec essere, uma necessidade, e ele busca suprir essa nec essere, essa necessidade, através da relação com outros seres, sejam pessoas ou sejam objetos, etc. E daí que vem o inter essere. Logo, a falta, a necessidade, gera o interesse. Tá. Então, quando o senhor comenta que sempre teve e sempre terá interesse, isso é porque partimos do pressuposto da realidade que somos imperfeitos. A gente precisa comer, a gente sente frio, a gente precisa de caloria, etc. Senão, não existiria o interesse. O ser humano não se basta. O ser humano não se basta. Né? Aliás, num plano teológico, a explicação é que só um ser se basta, né? Que é o gerador. Na explicação filosófica, inexiste um ser que se basta. E na explicação mecânica, biológica, etc., não existe. Porque, evidentemente, todo ser precisa, tem uma falta, tem uma necessidade e gera um interesse. Ora, no mundo da sociabilidade, isso é resolvido de uma maneira através de regras. Por quê? Porque os bens que estão disponíveis para suprir as necessidades são finitos. Sim. Então, por exemplo, se o senhor quer essa mesma água que eu e só tem uma água, esse nosso interesse derivado dessa necessidade sobre essa água vai gerar um conflito. Perfeito. Você tem várias maneiras de resolver um conflito, professor. O senhor pode abrir mão da água. A gente pode chegar num acordo, eu bebo metade, o senhor bebe metade. Né? O senhor pode fazer o que a gente chama de autorresolução. O senhor pode pegar um tacape e me tacar na cabeça. Né? Agora, a racionalidade do sistema, porque pegar tacape e tacar na cabeça dos outros cansa. Né? E é instável, né? Pode ser que venha alguém mais hábil, mais rápido, mais inteligente, ou com um tacape maior e bata na minha cabeça. Exato. Então, é racional eu não querer o tacape. Tá. É racional para minha filha Catarina viver bem, para a gente ficar de bem com o mundo e etc. Você está vivo para assistir a formatura dela, o casamento. Exatamente, para ver o Curitiba Futebol Clube voltar para a primeira divisão, como voltou esse ano. Olha essas só. Coisas boas da vida. É racional nós sairmos de uma relação de resolução entre só nós dois, até porque a gente não vive
uma pessoa com outra pessoa no mundo. A ideia do Robinson Crusoe, quando ele encontra Sexta-feira, onde começa a sociabilidade, ali era até fácil, porque só tinha ele e o Sexta-feira. Sim. Né? Mas quando você vive num mundo múltiplo, como você vai fazer essa relação de um para um o tempo inteiro? Então, nós buscamos o que nós chamamos de heterocomposição. Isso é, um terceiro tem as regras para decisão. Tá certo. Okay? Esse terceiro é, no mundo contemporâneo, no mundo moderno, o Estado. O Estado. E o Estado faz isso através da sua fala, através da sua tábua, que é o direito. Mas não só o direito, também faz parte dessa tábua as instituições informais da política. A política também tem suas regras, tal qual o direito tem suas regras. Aliás, o direito é como se fosse um manual para a crise que a política gerou, mesmo no nível micro. Isso é, se um vizinho tem problema com o outro, ele pode resolver isso na política interna entre eles. Ele pode tentar conversar e etc. Se isso entrou em crise, ele chama o direito. Tecnicamente falando, chama-se que todo o direito, especialmente quando você busca processar alguém, ok? Quando você processa alguém, o processo ele existe porque existe um conflito de interesses resistido, isso é, ninguém quer abrir mão, ou frustrado, ou alguém que acha que o seu direito acabou. E aí vem o direito para resolver a crise. Portanto, direito e política são formas heterônimas, isso é, formas que vêm de fora do sujeito, né, para tentar resolver os conflitos derivados dos interesses que são derivados das necessidades. E isso é inerente ao homem desde que a gente ficou bípede, né? Nós, nos nossos cursos, procuramos sempre mostrar como é que os clássicos da política, tanto os clássicos da Antiguidade, da Idade Média, os modernos, os contemporâneos, eles podem nos ajudar, não é, com a sua reflexão, numa perspectiva, numa panorâmica histórica e comparativa, entender os problemas atuais. Eu vejo, por exemplo, quando você fala da necessidade de um terceiro excluído, não é? Alguém que vai resolver o conflito de interesse, já que os dois ali estão se chocando, né? Eu me lembro, por exemplo, do John Locke, né? Um pensador inglês do século XVII, que dizia o seguinte: olha, no estado de natureza até que as pessoas não estão mal de vida não, né? Porque o Locke reconhecia um substrato de sociabilidade aristotélica, né? Quer dizer, o homem como animal social, o ser humano como animal social. Então, o estado de natureza não é um inferno, como outros autores, como Hobbes, né, diriam, né? Que é uma guerra de todos contra todos. Mesmo assim, é conveniente, é racional essa transição de um estado de natureza para um estado de sociedade. Por quê? Porque, diz o Locke, no estado de natureza, cada um é juiz em causa própria. De uma maneira geral, a coisa funciona. Até porque, como o homem é sociável, ele não só ele vai julgar o que é bom para si, como também vai até defender o vizinho que, de repente, não tem tantas condições de se defender, né? Mas fica esse problema. Alguns podem abusar disso, né? Alguns podem abusar pela parcialidade, favorecer a si mesmo, um parente, um amigo, ou pelo antagonismo, pela antipatia, né, que tem contra outra pessoa, então vai torcer as regras para prejudicar o outro, né? Então, por isso se passa pro estado de sociedade, por aí se cria o Estado, não é isso? Perfeito. E, primeira situação, por que a gente é bom para melhor entender hoje e o futuro e etc., é bom aproveitarmos aquilo que já está escrito e já está pensado, né? Porque a acumulação do conhecimento, pra gente, imagina um físico, se toda vez ele tiver que, para pesquisar, ficar embaixo de uma árvore, esperando cair uma maçã, esperando cair a maçã e começar a física newtoniana, primeiro que não faz sentido, né? E segundo que a gente não vai avançar nunca, né? Então, se hoje estamos sendo gravados aqui pelo pessoal da Ensine com uma câmera 4K e etc., é porque Newton um dia fez isso, mas pós-Newton já partiram daquele pressuposto. Alguém teve que ler isso, alguém teve que partir daí.
Nas sociais, na sociabilidade, nós sempre lidamos com algumas coisas. A nossa física newtoniana, ela está baseada naquilo que a gente falou antes, na necessidade, que é a mesma de quando existia Aristóteles, mesma de Platão, nas vontades, nas paixões. As pessoas continuam se apaixonando uma pelas outras da mesma maneira que se apaixonavam em Atenas. Sim. As pessoas continuam tendo raiva uma das outras da mesma maneira que tinha na Sicília de Dionísio. As pessoas continuam tendo propostas de superar as raivas, as paixões e etc., da mesma maneira que havia em relação a Locke. Por que a gente lê Locke, Platão e etc.? Primeiro, que é o que chegou até nós. E segundo, evidentemente, nós não sabemos se teve outros escritos que não chegaram. Os que a gente não conhece, né? Sim. Mas esses que chegaram, pelo menos esses autores, são os que despontam. Por quê? Porque a capacidade explicativa, a régua de explicação que eles têm, é uma régua que vai de 0 a 10, está lá pelo 8, pelo 9. E por isso que a gente continua lendo, por isso que o senhor continua citando Locke e os outros contratualistas, né? O Hobbes, o Montesquieu, o Rousseau, quer dizer... esses autores, eles nos oferecem uma capacidade explicativa sobre sociabilidade e Estado, ok? De maneira com que, quando bebermos dessa água, desses autores, nós consigamos avançar muito rápido para os problemas contemporâneos. Isso é, ao se ler Locke, ou ao se ler Hobbes, ou ao se ler Aristóteles, consegue-se muito bem, por exemplo, entender por que um ministro da Casa Civil, quando a gente está gravando agora aqui, aconteceu uma transformação na Casa Civil, que saiu um ministro civil e entrou um ministro militar na Casa Civil. Na Casa Civil. Saiu o deputado Onyx Lorenzoni e entrou agora o general Braga Neto. Quem escuta seu podcast, quem vê suas aulas, entende por que isso aconteceu. Consegue compreender mais fácil e não achar que isso é um acaso da natureza. Isso há, de certa forma, como se compreender esses fenômenos da política. De certa forma, quanto mais se estuda essas equações oferecidas desde Aristóteles, Platão e etc., passando pelos potentes pensadores do Estado moderno, da criação do Estado moderno, começa lá com Montesquieu e talvez termine ali com Weber, alguma coisa assim, a depender de como o senhor classifica o fim dos pensadores modernos, começando os contemporâneos. Isso a leitura dessa literatura, ela tem uma capacidade explicativa muito grande, pelo menos da raiz do que a gente vê hoje em qualquer jornal ou em qualquer situação da política. Por quê? Porque a política continua sendo feita por homens que têm interesses, necessidades e etc. E é bom a gente comentar sobre isso, porque há um mito de que o interesse é maléfico, né? Há um mito do que o interesse é uma coisa ruim, é um pecado. Fulaninho tem interesse. Agora eu pergunto, quem não tem, né? Pois é. Até o bebê que chora na hora de mamar. Mas porque achar que alguém não tem interesse é achar que esse alguém é Deus. Um ser que se basta a si mesmo e não precisa de ninguém. E não precisa de nada, já está no paraíso. Já está no paraíso. Portanto, é inviável achar. Aliás, um dos mantras que se replica, né? Que político só defende o próprio interesse. Não é que só político só defende o próprio interesse. A humanidade só defende o próprio interesse. Os segmentos da humanidade só defendem o próprio interesse, né? O altruísmo maior, os poucos na história da humanidade que tiveram ficaram famosos. Santos, né? Eram santos, entendeu? Então, ou foram crucificados, martirizados e por aí vai. Então, o interesse ele é a base de se entender o mundo como era e como ele é hoje e como ele será. Né? Então, todos aqueles que conversam e pensam e escrevem sobre as diversas formas da raiz do interesse e de para onde ele vai, são, evidentemente, literaturas que nós devemos sempre revisar. Né? E cada lida nesses autores te dá uma percepção nova. Por quê? Porque você pega o que você leu, ou do que você está aprendendo no curso do professor Kramer, etc., e vai colocar na conjuntura atual. Quando a conjuntura muda, o mesmo texto vai te oferecer uma outra visão também. Né?
Até porque o nosso conhecimento, eu acho, ele é muito feito de feixes. Então a gente vai tendo esses feixes, olha, isso explica isso explica aquilo. Esse autor explica isso não tão bem quanto o outro. Pronto. Portanto, quanto mais autores você conhecer, quanto mais teorias você conhecer, mais explicações você consegue dar para algumas coisas. Claro. Né? Algumas coisas, evidentes, são inexplicáveis. Né? Algumas coisas a gente não consegue realmente entender. Faz parte da aventura humana. Faz parte da aventura humana. Né? Viver é impreciso. É claro. Né? Não é uma ciência exata. Não né? é uma ciência exata. E por isso que você vai buscando. E daí, professor, que a gente chama também de teorias. Por que teorias? Porque a gente nunca vai saber se aquilo é a realidade ou não. Nós temos que conviver, eu bebo dessa fonte de Vamiré Chacon e etc., que nós temos que conviver com essa angústia eterna. Né? A gente não sabe... Nós nunca teremos uma explicação completa para tudo. Daí que, por exemplo, eu comentei sobre Weber. Weber é um cara legal, que chega para nós e fala assim, olha, gente, a realidade a gente não vai conhecer nunca. Então vamos fazer um modelo dela? Uma caricatura, como ele dizia. Um tipo ideal, um tipo puro, ideal. Pronto. Né? Que é uma caricatura da realidade. Então a realidade ela é inesgotável. Ela não cabe toda no teu cérebro. Então o que você faz? Com base nos teus valores, você seleciona traços dessa realidade e faz uma caricatura, você faz um modelo simplificado da realidade para poder entender. Agora, já sabendo e avisando para o leitor, né, que, olha, tem coisas que eu não botei aqui dentro. Aliás, a maior parte das coisas que estão aqui na realidade eu não botei aqui dentro. Né? Eu botei aqui dentro aquilo que dá para eu cruzar, para ver se aquilo ali dá resultado, se aquilo ali é relevante, né? E por aí. E a gente tem essa capacidade do que a gente está chamando agora de racionalização, que Weber trabalha com modelos ideais, etc. A gente tem essa capacidade de racionalização, basicamente até, professor, porque a nossa vida, especialmente a vida do poder e etc., ela é feita através de questões imateriais, algumas de ficções jurídicas. Exemplo, o Estado é uma ficção jurídica. Sim. O Estado é uma ficção. A gente não consegue convidar o Estado para tomar um chopp. Né? Com certeza. Não consegue levar ele para tomar um vinho. Ele é uma ficção jurídica, mas é real. Não é porque ele não é porque não é uma ficção jurídica que ele é real. Aliás, os economistas brasileiros que trabalham muito bem a questão do que é inflação, quando trabalharam o conceito de inflação inercial e etc., que é a perda de fé naquele... A perda de confiança na moeda. Na moeda. A moeda existe ali, ela está impressa, ela é real. Mas a fé não é naquela moeda. A inflação é um fenômeno também que deriva disso que a gente está conversando. Né? Então, o direito é isso. O direito também é uma ficção. Às vezes eu falo isso para meus alunos, eles faltam me bater. O direito é uma ficção. O direito é uma ficção. Claro, ele está ali parado. Uma ficção necessária, né? Para que a gente possa conviver. Exato. Não é porque ele é ficção que ele é mentiroso, que ele é... O conceito de ficção é que é outro. Que ele é uma criação. Ele é uma criação e uma convenção, né? Quer dizer, criação através de convenção. As pessoas convencionam, concordam em concordar com aquilo. Exatamente. Né? Esse é o ponto. Quer dizer, e daí a necessidade também, uma vez que a gente está falando dos clássicos, que os clássicos todos eles levam, pelo menos a imensa maioria, da necessidade do diálogo, independente do nome que se dê a diálogo. Sim. Né? Porque o diálogo pressupõe que eu tenho no mínimo duas pessoas, que eu pressuponho que eu tenho que resolver um problema, que eu tenho necessidades, que eu tenho interesse, etc. Eu tenho que resolver essa situação. Então, desde os ultra mega atuais, como Habermas, etc., a inclusão do outro, até dos extremos clássicos, né, que é Platão e Aristóteles, etc., todos eles defendem a ideia de que se não tiver a consciência do diálogo, etc., tem outra coisa. Hobbes chamava isso de behemoth, quer dizer... grandão. Um grandão, como é o caso dos presídios hoje, que vai lá e manda no presídio, etc., mas através de uma violência extrema e sem regras, através de uma violência extrema e sem regras. Que eu vou traduzir isso, o conceito que eu vou colocar agora é a anarquia. A anarquia é uma saída para esse mundo do não diálogo, da não política, do não direito, né? Ou a tirania. Então, são dois extremos, São dois extremos. Os federalistas escreveram muito sobre isso, né, professor? Quer dizer, olha, nós temos que evitar duas coisas aqui. Anarquia e tirania. Isso. Né? Como é que nós vamos... O atual modo federativo, que hoje nós lemos como confederação. Sim. Né? Mas eles falavam do atual
da atual federação. Então, todas as vezes, a depender da tradução que o nosso colega que está nos ouvindo, está nos vendo, tenha, se tiver lá federação atual, é a atual confederação. Né? Basicamente, o que diferencia uma federação de uma confederação? Na confederação, existe o direito de secessão. Quer dizer, o confederado pode sair. Os atores, eles mantêm a sua soberania. Eles mantêm na federação, a sua autonomia. Isso. Na confederação, a união é weak. Ela é fraquinha. É fraquinha. Tá? Na federação, a união ela é strong. Ela é forte. Né? Esse ente, que é uma ficção também. É uma ficção também. Ele é forte. Que é a união. Exato. Os federalistas diziam... Por que eu estou citando os federalistas, professor? Porque o nosso modelo de Estado ele é uma cópia facsímile do modelo de Estado dos Estados Unidos da América. Sim. Né? Aliás, a nossa primeira Constituição, Rui Barbosa chegou a propor que nos primeiros anos da República os julgados da Suprema Corte Americana fossem vinculantes no Brasil. Tá certo. Né? Para começar uma jurisprudência, né? Entendeu? Entendi. É por isso que a gente tem que beber nessa fonte. Sim, né? A gente tem que beber nessa fonte. Agora, viu, Favete, não querendo te interromper, só lembrando uma coisa, que no caso americano, a federação, ela nasceu de uma confederação. Né? Quer dizer, os primeiros anos da independência, de 1776 a 1787, né? Até o ciclo de aceitação pelos estados, né, da Constituição vai de 1787 a 1789, né, porque eles tiveram que convencer as legislaturas de cada estado. Dos 13 estados. Né, dos 13 estados, inicialmente, né, as antigas 13 colônias inglesas da América. Mais um, como diz o Bolsonaro, né, ele não fala para não falar 13, exatamente. Então, assim, era uma confederação, eram estados anteriormente soberanos, desde que se independeram, né? E no Brasil, nós chegamos à federação pelo caminho oposto. Nós saímos de um Estado unitário, que nós tínhamos desde da colônia, do Império, né, para uma federação. Isso na prática faz diferença? Faz, né? Faz. E uma vez que a gente está falando dos clássicos, eu vou falar um clássico que eu sei que é para o senhor e também é para mim, que é a Wamira Chacon, que tem um livro maravilhoso chamado Federalismo Aparente, Unitarismo Permanente. Né? É um livro de Wamira Chacon. O Brasil não deixou de ser unitarista no fundo. A raiz é unitarista. É unitarista e muito municipalista também. Né? Para o brasileiro, quando a gente fala brasileiro médio, é um conceito de ciência política. Né? Então, quando a gente fala de brasileiro médio, o brasileiro médio ele pensa no seu município e na União. Lembrando que da nossa raiz portuguesa era assim. Você tinha um Estado monárquico e tinha um município. Você não tinha a figura do Estado. Exato, como Estado da União, né? Estado membro, São Estado Paulo, seccionário. Rio. Né? Aliás, professor, é uma coisa interessante. Eu sou do Paraná. O Paraná, que é um estado que também é Paraná porque está lá, mas o homem de Foz do Iguaçu, ele fala diferente, torce para times diferentes do que o homem de Londrina. Sim. Que come diferente do que o homem de Curitiba. Sim. E que é completamente do homem de Paranaguá. Então essa história de Paraná, que é o meu estado, ele não existe na realidade. Ele é além da ficção. Ele é uma geografia inventada por essa forma de organizar o Estado brasileiro, na tentativa de fazer o facsímile do Estado americano, mas que aqui não se encaixou tão bem. Porque quando eu pego um texano, ele é mais ou menos texano naquela geografia mesmo. Né? Quando eu pego um californiano, apesar de existir a diferença entre o cara de San Diego e o cara de São Francisco, mas eles têm o sentimento de californianos. Né? Mas o homem de Caruaru é diferente do homem de Recife. Eles falam diferente, eles comem diferente. Para quem tem o ouvido treinado em pernambuquês, consegue entender a diferença. Né? E assim no restante do Brasil. Então, o nosso federalismo, ele está ainda em formação. Eu não digo que ele eu não digo que ele é tão aparente quanto era quando Wamira Chacon escreveu. Porque essas coisas vão acontecendo, né? Você vai acabando... Sim, vai mudando, você vai mudando, etc. Talvez dos estados federados nossos, o que mais chama a atenção de existir uma identidade única e regional mesmo, talvez seja o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Talvez seja o Rio Grande do Sul. Né? Mas Santa Catarina não é, Paraná não é.
O São Paulo um pouco mais, mas quando chega na fronteira ali do Paraná já começa a ficar um pouco... o Rio não é. O homem de Niterói fala diferente do homem do Rio. No Rio você tem até diferenças entre bairros. No Rio a pessoa fala, eu vou na casa do fulano, e em Niterói eu vou na casa de fulano. Pronto. É verdade. Pronto. É verdade. São pertencentes ao mesmo grupo Rio de Janeiro por uma tentativa de modulagem que nós pegamos da Constituição Americana. Certo. Né? Que estamos tentando até hoje aí implementar. Né? Agora, você falou também, Favete, você falou do Platão, e eu quero lembrar aqui que você, gentilmente, a pedido meu, produziu um pequeno ensaio sobre a filosofia política de Platão. Platão tem uma coisa interessante, né, na biografia dele, na obra dele, que é o seguinte: quando ele escreve a República, ele é mais jovem, né, ele faz uma aposta no guardião, quer dizer, no rei filósofo, ou no filósofo rei. Né, quer dizer, ele aposta num governo de homens perfeitos ou quase perfeitos. Com o passar do tempo e das experiências que ele teve 2 experiências frustradas como consultor político na mesma família. Eram os 2 tiranos de Siracusa, que na época faziam parte da Magna Grécia, né, da Grande Grécia, na Sicília, que era Dionísio I e Dionísio II, pai e filho. Ele se ferrou nos dois, não conseguiu transformá-los em reis filósofos, muito menos em filósofos reis. Né? E aí, no final da vida, ele escreve as leis. Aí ele já não está mais apostando num governo de homens, ele está apostando num governo de leis. Eu queria ouvir você sobre isso. Tanto o Favete, cientista político, como o Favete, jurista. É impressionante, professor. O senhor falou sobre que Platão vai eu vou colocar o termo se apaixona para ficar até teatral, assim, mas ele se apaixona pelos Dionísios, né? E vai lá e tenta vender os seus serviços. A impressão que eu tenho é como a gente estava falando de Weber, né? Às vezes a realidade é maior do que sempre, né? Tudo, sempre. Né? Então, a realidade, como eu digo, não cabe na tua cabeça. É apetitoso para o senhor, que é cientista político, eu que também sou cientista político, etc. Sim. É apetitoso para a gente achar que vamos ter um político nosso para fazer as nossas ideias. Isso. Platão caiu nisso e Maquiavel também caiu nisso. Com certeza. Né? Essas histórias de Platão e Maquiavel, elas se beijam aí no curso da história, que Maquiavel também achou que ia encantar aí a família Médici, enfim, e também não conseguiu e deu no que deu. Né? Ele foi platônico nesse sentido, tomou pancada. E temos que agradecer, né? Porque, na verdade, se ele tivesse sido aproveitado pela família Médici, depois de ter caído em desgraça, né? Quer dizer, ele quis se reabilitar, ele certamente seria tão absorvido pelos negócios palacianos que não teria tido tempo de escrever O Príncipe, os comentários sobre a primeira década de Tito Livre, por aí vai. Sempre consumiu. Com certeza. Né? E, por outro lado, o homem político, como foram os Dionísio, como foram os Médici, etc., eles são uma chama. Né? Eles são inflamados assim para fazer política. Né? E consomem o oxigênio que está em volta. Consomem o oxigênio que está em volta e coitado do assessor. Do assessor. Aliás, o livro acho que o livro 1 da Utopia de Thomas More é mais ou menos isso. Ele dizendo que não vale muito a pena servir a um rei. No final das contas, porque uma hora ou outra a sua cabeça literalmente, ele perdeu a cabeça, né? Ele foi decapitado, né? Depois e a cabeça vai pro saco, entendeu? Então, é um pouco... A realidade do homem que faz a política, né? O cientista político tem que tomar muito cuidado para não tentar se encaixar, porque se queima. Com certeza. Ele é muito inflamado, ele consome aquela situação. Bom, em relação à primeira parte de Platão, seria isso, quer dizer, nem Platão, talvez o maior da história, é a prova de que a vida é mais do que a gente tenta entender. Né? Ele também caiu na esparrela e também teve todo esse problema. Agora, em relação a... Eu somo as leis, que é isso, né? Que é o governo não dos homens, porque não vai dar certo, até porque ele sofre na pele isso aí. É o governo de regras. O governo de regras, etc., que é a saída que, mais uma vez, né, os Estados Unidos vêm implementar. A Jefferson, que era contra os federalistas, sim, né, era um antifederalista, uma das críticas deles era o seguinte: olha,
eu não entendo essas coisas de vocês de falar de peso e contrapeso. O grande poder é o poder legislativo. Tem que dar poder para o poder legislativo. Não existe essa de peso e contrapeso. E os federalistas dizem, olha, é bom não concentrar, porque dá ruim. É bom a gente fazer uma descentralização do poder. Dividir os poderes entre executivo, legislativo, judiciário. Que vai dar ruim. Divide horizontalmente e divide verticalmente também, né? Quer dizer, você tem o poder da União, você tem o poder do Estado e você tem o poder local. Claro, até porque como eles tinham essa preocupação com tirania, né, pode ser que um poder legislativo vire tirano, enfim. Isso pode acontecer. Essa é a grande preocupação, uma das grandes preocupações federalistas. Mas se você tem as regras com freios e contrapesos, então estou puxando já Platão com os federalistas. Sim, né? O Platão de as leis, né? O Platão Final de da as vida. leis com os federalistas. Tá. Né? Parece ser uma solução não só racional, mas como desejável, né? Para a evolução do Estado. E essa evolução do Estado, é claro que ela depende, uma vez que eu falei de Thomas More, né? O More acreditava que o bom Estado era aquele que tinha duas coisas. Um povo com boa cultura e um Estado com boas regras. Sim. Essa era a equação que More achava para que ele viu na utopia. Ele viu na República de Utopia, que era uma república, era uma coisa interessante, que era uma república monárquica, que tinha um rei. Né? O rei chamava-se Ademo. Olha que interessante. O rei sem povo. Agora, veja só. Isso nos remete de novo a Platão e também a Aristóteles. Né? Quando você fala que o Thomas More, o autor da Utopia, né? ele colocava como uma condição importante, fundamental, que o povo fosse educado, né? Você encontra isso não só no idealista Platão, como no empirista Aristóteles. Né? Ambos apostavam na educação cívica do cidadão, né? Do homem político. E é bacana isso dos gregos, porque para mim é visível a regra, a tese deles, que é, ora, se as regras boas vêm dos homens, os homens têm que ser qualificados. Sim. É basicamente isso. Sim. Né? Porque daí uma alimenta a outra. Porque se eu quebro isso ou de um lado ou do outro, eu caio nas deformações do poder. Agora isso é uma coisa que é uma inquietação minha, que eu sempre dividia, você se lembra que eu sempre dividia com vocês em sala de aula, que era o seguinte, os federalistas, falando deles aqui, principalmente o James Madison, né, que é um dos 3 federalistas, o outro era o Alexander Hamilton, e o John Jay, que escreveu pouquíssimos artigos dos artigos federalistas, mas em compensação foi o primeiro presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, o primeiro Chief Justice, né, o John Jay. Mas o Madison, que era, digamos assim, o politólogo da equipe, ele fala que é preciso criar regras, é preciso criar instituições que resistam até a escolhas infelizes de maus governantes. Quer dizer, tem horas que o eleitorado vota bem, mas tem horas que ele vota mal. Né? Ele criou, inclusive, um filtro. Eles criaram, inclusive, um filtro que é o colégio eleitoral, né? Para isso. Muito bem. Agora, eu sempre pergunto a você, pergunto a mim, faço sempre essa pergunta. Se os federalistas, eles não fossem homens públicos extremamente cultos e virtuosos, eles poderiam ter criado aquelas instituições que nos protegem de maus governantes? É uma pergunta que eu me faço. Eu acho que é uma pergunta que não dá para responder cabalmente, né? Vai ser sempre sim ou sempre não, né? Mas eu acho isso interessante. Será que se eles fossem governantes, homens públicos corruptos, né, eles poderiam ter divisado aquelas instituições tão boas assim? Não dá para responder cabalmente, mas dá para responder. Dá para responder. Cabalmente não dá, mas dá para responder. Quer dizer, cabalmente no sentido de responder, dar sempre a mesma resposta para a pergunta em qualquer situação. Porque a impressão... Qual a impressão que dá é que impossível. Né? Quer dizer, os americanos tiveram muita sorte no seu começo, então. E por que eles chamam de Found Fathers? Né? Os pais fundadores da República Americana. Saindo de qualquer característica teológica, esses caras foram santos. Pô. Para a democracia. Para a democracia. Né? Entendi. Para o Estado. Né? Entendi. Eles foram pessoas que se dedicaram fortemente e pessoas de bagagem. Uhum. Isso não veio uma iluminação
Sei, divina, não foi uma revelação, não foi uma revelação. Veio uma preparação. É. Quer dizer, ali tá Montesquieu. Aliás, antes eu falei dos contratualistas, eu acho que falei muito rápido e pareceu que falei que Montesquieu era contratualista. Não é esse o ponto. Mas é que eles foram... Montesquieu não era um contratualista, né? Era outra linha. Mas ele está ali naquela meiuca. Isso. No tempo. E dialogando, discutindo, não é? Está na meiuca, no tempo, junto com os 3 contratualistas mais famosos. Isso. Né? Hobbes, Locke e Rousseau. Uhum. Mas está lá, se você ler, está lá Montesquieu. Se você ler, está lá a matriz hobbesiana do homem. Se você ler, está lá Aristóteles, está lá especialmente Platão nas leis. Então está lá. Né? O conteúdo está lá. Então, eu não tenho dúvida de dizer que eles conheciam esse conteúdo. Eles leram esse conteúdo, eles foram formados na leitura desses clássicos. Né? Isso permitiu que eles avançassem para fazer essa tecnologia. Da mesma maneira que a gente estava falando da física newtoniana, que gerou essas imagens 4K, né? Essa tecnologia social, especialmente tecnologia sobre o poder, né? Instituições, regras que dividam o poder. Que é o grande átomo da sociabilidade. Para que o poder não se torne absoluto e concentrado nas mãos de ninguém, que ele possa ser distribuído para que as pessoas sejam obrigadas a negociar. Não é? Ninguém consegue tudo que quer, vai conseguir alguma parte. Né? Exatamente isso. Então, tá lá. E dessa maneira, é impressionante também ver, uma vez que o senhor falou de Jay, que foi o primeiro presidente da Suprema Corte Americana, o controle de constitucionalidade, que é o chamado Judicial Review, que é, de certa forma, a concretização dos freios e contrapesos, veio num caso em que Madison era também o presidente dos Estados Unidos. Né? Que é um caso chamado Marbury versus Madison. Sim. Que ali se criou, na justiça americana, a ideia do Judicial Review. Isso é, o Poder Executivo está também sob a Constituição e atos do Poder Executivo podem ser declarados inconstitucionais. Esse é o máximo das leis. A Constituição está sobre atos do Poder Executivo, Legislativo e do próprio Judiciário. Tanto que nós temos controle de constitucionalidade sobre decisões judiciais. Né? E é engraçado que isso depois vai para a Europa e cria-se um controle de constitucionalidade mais forte ainda, que é um controle mais direto, que no Brasil são as ADINs, as famosas ADINs e etc. Né? E quer dizer, quem faz esse controle, essa revisão judicial, Judicial Review, é a Suprema Corte. É a Suprema Corte. É a Suprema Corte. Corte. Esse caso Marbury versus Madison estava no Poder Executivo, né, estava sob a chancela da presidência americana e não concedeu o título de juiz de paz para esse rapaz, para o Marbury. Né? E aí chegou à Suprema Corte e a Suprema Corte entendeu que poderia declarar inconstitucionais certos dispositivos de lei até. Sim. Isso é, a própria lei passada pela política no Congresso americano, ela pode ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Né? Você diria, então, que o Poder Judiciário, num governo de leis, num governo de Constituição, ele é um poder mais igual que os outros dois? O Tocqueville tem essa tese de que o primeiro grande poder que você encontra ao chegar nos Estados Unidos, nesse modelo de república que nós adotamos, é o Poder Judiciário. Tá. Ponto. Tá. Então seria o grande poder. Ponto. Entretanto, e aí vem o entretanto, né? O Poder Judiciário, ele é manco, de certa forma, porque ele não tem o poder de ação. Isso é, ele só age pela inércia. Tá? Ele só age quando provocado. Quando alguém leva um caso para ele. Então, ele é o grande poder, porque ele pode declarar inconstitucionalidade. É um poder desarmado. Pronto. Né? Então, ele só age por provocação, ele tem a inércia. Né? E o mais interessante que Tocqueville coloca, ele tem que agir por meios judiciais. Ele tem que enquadrar toda a política da Constituição dentro de um processo.
E isso desbasta, isso vai desbastando, desbastando, desbastando e acaba, portanto... É um tipo ideal também, né? Você vai construindo um modelo simplificado. Exatamente. E por isso que não existe uma tirania do Poder Judiciário, né? Porque se ele tivesse o poder de ação e não fosse restrito à causa, àquela limitação para Tocqueville, o modelo criado na República Americana com o Judicial Review, que aliás não está na Constituição Americana, foi uma criação da Suprema Corte, né? Baseada numa tese dos federalistas, qual Madison fez parte, ele foi ator do caso, é uma das coisas interessantes do mundo, mas se não fosse essas pequenas variáveis que fazem toda a diferença, o Poder Judiciário ele não teria contrapreso, ele não teria freio a ele. Né? Mas como tem, enfim, acaba sendo, evidentemente, o grande poder, me parece, tanto nos Estados Unidos como quem adota esse modelo, como é o Brasil, acaba aquele que tem mais poder de ação. O poder de ação entre os poderes torna ele mais iguais que os outros, que é o Poder Executivo. É o Poder Executivo, é o que tem o poder de ação. Por isso que o foco do Poder Executivo, tanto lá quanto cá, é maior. Só lembrando aqui para quem nos ouve, quem nos vê, o Rafael Favetti falou do Tocqueville. O Tocqueville era um sábio francês, né, da primeira metade do século XIX, que visitou a América numa missão que era de estudar o sistema penitenciário, né, dos Estados Unidos e levar essa experiência para a França, porque ele era juiz substituto, né? Só que ele, nesse menos de um ano que ele ficou nos Estados Unidos, ele produziu uma das obras mais importantes da ciência política e até hoje os americanos cultos, né, dizem que ninguém captou melhor o espírito americano, o caráter nacional americano do que um francês, o Alexis de Tocqueville, na sua grande obra A Democracia na América, né? E ele diz o seguinte, que a América ela prefigura o futuro do mundo. O mundo se tornaria cada vez mais democrático. O que ele quis dizer com democrático? Ele quis dizer igualitário. E como é que é essa história de que a igualdade ela avança irresistivelmente? O Tocqueville explica da seguinte maneira: cada vez mais as desigualdades institucionalizadas, quer pela lei, quer pelo costume, vão se tornar ilegítimas aos olhos da maioria das pessoas. Tá? Então é isso. Agora, historicamente, as aristocracias, aristocracia é governo dos melhores, elas sempre forneceram role models, né? Quer dizer, papéis modelares para toda a sociedade seguisse, né? Nobreza de caráter, coragem. E ele dizia, olha, mas numa situação democrática, extremamente igualitária, tendente ao igualitarismo, como você tem na América, né, que ele visitou no século XIX, quem são os modelos aristocráticos para a população seguir? Segundo ele, os juristas, os advogados e os juízes, né? Quer dizer, a sociedade é igualitária, mas continua precisando de papéis modelares para se tornar melhor. Claro, e é interessante notar que com o fim dos estados teológicos da Idade Moderna, na qual esse papel era exercido pelos padres, sim, né, a secularização do Estado trouxe isso para aquele que agora interpreta a nova lei. A lei não é mais, vamos dizer assim, a primeira lei não é mais a Bíblia, que quem interpretava era o padre. A primeira lei agora é a lei do Estado. É a lei, a Constituição, etc., que quem interpreta é o jurista. Isso. Então, o jurista ele acaba fazendo o papel que o padre fazia na Idade Moderna. Então, o Estado contemporâneo ele também é caracterizado por essa secularização do direito. O direito deixa de ser tanto religioso e passa a ser cada vez mais esse direito que a gente está chamando de direito derivado da política, direito racional e etc. Isso não quer dizer que não haja conteúdo religioso na fonte do direito, isso é na promoção do direito. Não tem nada a ver com o que a gente está falando. A gente está falando que há uma substituição dos grandes intérpretes do que é a sociabilidade dos padres pelos juristas, né? Isso também coloca, de certa forma, o judiciário em evidência, né? Apesar de não ser votado, etc., mas também coloca os congressistas que são juristas mais iguais que os outros.
Porque no plano do dia a dia... Explica isso melhor, que isso é muito interessante. No plano do dia a dia, do debate Vamos político... lá, Câmara dos Deputados, Comissão de Constituição e Justiça. Como é que é? É claro que um parlamentar, um deputado, que venha e traga narrativas baseadas na Constituição ou na lei, etc. Quer dizer, tem uma formação jurídica. Uma formação jurídica, Sim. ele acaba por convencer mais. Isso é, ele consegue, no mínimo, ele consegue colocar mais dúvidas no debate perante a Constituição, que é um antigo padre, né? Olha, a Bíblia diz isso, e a Bíblia agora seria a Constituição, mutatis mutandis, né? Então ele fala assim, olha, a Bíblia diz isso. Vocês estão querendo fazer assim assado, mas a Bíblia diz isso. E acaba, portanto, colocando ele num patamar, no mínimo, diferenciado, né? Porque alguém vai ter que rebater isso. Sim. Então, no jogo da política, quem vai rebater, o grupo que vai rebater, se estivermos tratando, por exemplo, de situação e oposição, a oposição também vai ter que escolher um jurista. Sim. Porque também vai ter que escolher alguém que fale com aqueles signos, né? Porque senão o debate está perdido. Uma vez que o debate da política também, ele tem muito de situações não verificáveis de plano, ele tem muito detalhe, etc. Isso pode ser o significativo. Né? E os grandes oradores e vencedores na história, por exemplo, da CCJ brasileira, etc., eram juristas. Entendi. Né? Porque eles bebem dessa situação e desse arcabouço teórico que tem. Né? Se é verdade ou não, se é técnico ou não, se é racional ou não, na política pouco importa. Porque o que importa na política é a persuasão. Sim. É o convencimento do outro. Isso. Né? Isso. E também tem uma situação interessante. O uso de argumento jurídico num debate político, eu não tenho a quem recorrer. É diferente no judiciário, se eu tenho uma sentença que usou um argumento jurídico, eu posso recorrer para o 2º grau e etc. Na política, não. Eu preciso ganhar aquela votação. Sim. Logo, o direito usado na política, ele é muito mais uma narrativa, um argumento, do que técnica jurídica. Em outras palavras, quem gera o direito é a política, porque todas as leis... É uma coisa impressionante, professor, mas a gente tem que avisar os seus alunos e os meus. O direito não cai do céu. Sim. É um segredo nosso que às vezes a gente tem que colocar para alguns alunos. E não precede a política, pelo contrário. Ao contrário, todo o direito que nós temos veio de um debate político. Veio de um confronto político. A política e o direito substituem o TACAP. Sem dúvida alguma. Pronto. Sem dúvida alguma. O Estado veio para substituir o TACAP. Mas qualquer lei nossa, qualquer lei, e a Constituição, qualquer emenda à Constituição, qualquer lei complementar, ela veio da política. Pronto. Ponto 1. Segredinho nosso. Número 1. Número 2. No jogo da política se utiliza muito argumentos de direito. Sim. Então você veja, o Bobbio falava, professor, o direito é o outro lado da moeda da política. E a política é o outro lado da moeda do direito. Do direito. Né? E aí a gente aqui, nesse ponto, a gente pode lembrar o Max Weber, que além de politólogo, economista, historiador, também era jurista, que ele dizia o seguinte, que na sociedade moderna, que se baseia numa legitimidade racional legal, você não obedece por tradição. Eu obedeço porque meu pai já obedecia, meu avô já obedecia, né? E aí a gente, por inércia, a gente obedece. É o que o Weber chamava de legitimidade ou dominação tradicional, né? Você também não obedece porque você acredita nas qualidades excepcionais daquele líder. Quer essas qualidades existam ou não, o importante é você acreditar nelas ou não. Carismático, né? Não, é racional legal. Eu obedeço à regra. Eu obedeço à lei, eu obedeço aquilo que está escrito e obedeço ao agente eventual, porque ele representa aquela regra, aquela lei, né, o que está escrito. E veja só que interessante, como o Weber diz, na sociedade moderna, regida por essa legitimidade racional legal, legalidade e legitimidade se sobrepõem, né?
Exatamente. Não é? Exatamente. É legítimo porque é legal e é legal porque é legítimo. A gente chama de legitimação pelo procedimento. Pelo procedimento. É porque exerce através da legalidade. É né? isso. Porque no plano do conceito, legitimidade tem a ver com poder fundante. Tá. Certo? Isso é legítimo porque... Eu obedeço, eu acredito. Uma coisa é legítima porque quando ela foi criada e etc, as pessoas que fizeram tinham capacidade para aquilo. Tinham legitimidade para aquilo. Então, uma lei é legítima porque veio do Congresso Nacional. Sim. Não é porque veio do juiz de futebol. Sim. Né? Se um juiz de futebol separar um casal, isso não é legítimo, porque Claro. ele não tem legitimidade para tal. Claro. Né? Claro. A gente chama isso no direito, o termo técnico é competência. Competência. Certo? Competência. Na política chamamos de legitimidade. Legalidade é o exercício da coisa. Isso é, então, como é que faz para se separar? Para se separar, eu tenho que apresentar o cartão, apresentar a certidão. Isso é legalidade, mas o juiz é legitimidade. Né? Na política, a legitimidade ela é fundante da legalidade. Mas no cotidiano, isso aqui está absolutamente em conjunto. Né? Eu não consigo separar a legitimidade da legalidade. Tanto que às vezes a gente tem que explicar a diferença entre uma e outra. Me parece, professor, que o grande debate da política mesmo é sobre legitimidade das coisas. Bom, enfim, tivemos um impedimento da presidente Dilma, Sim. Né? E o grande debate que fica até hoje é... Foi golpe ou não foi? Golpe é legitimidade. Porque se foi golpe, não é legítimo. Sim. Né? Se foi golpe, não é legítimo. Se não foi golpe, é legítimo. Okay? Sim. E ninguém discute a legalidade da coisa, porque a legalidade foi feito, foi chamado o presidente do Supremo Tribunal Federal para ir lá. O procedimento estava ok. O procedimento estava ok, isso é legalidade. Mas a legitimidade é outra questão. Sim. Então a legitimidade está no universo da política. Né? Perfeito. Ela depende dessa situação que eu aprendi com um professor chamado Paulo Kramer, que ele me ensinou que toda democracia é uma logocracia. Logocracia. Ela se faz através... Pela palavra, pelo convencimento, pela persuasão. Exatamente. Toda democracia é uma logocracia. É verdade. Agora, me diga uma coisa, Favete. À luz disso aqui que nós estamos discutindo, como é que você vê essa acusação de que a política no Brasil hoje está muito judicializada ou, pelo contrário, né, a justiça está muito politizada? Como é que você vê essa aporia aí, esse dilema? Com a Constituição de 88, a gente teve primeiro um fenômeno da eleição do Poder Judiciário como um poder real mesmo. Isso é, ele não era só para decidir questões entre pessoas de problema de vizinhança, etc. Então você tem uma nova Constituição, novos concursos para o Poder Judiciário, a criação, por exemplo, dos TRFs, dos Tribunais Regionais Federais, e por aí vai. Você coloca na Constituição um monte de novos dispositivos que não estavam na Constituição, ok? E você cria para o Poder Judiciário o poder das ações diretas de inconstitucionalidade e etc. Então você permite que o Poder Judiciário, através do controle de constitucionalidade, por quê? Porque a Constituição ficou grande, a Constituição trata sobre tributo, e bem, e longamente. Previdência. E longamente, entendeu? Então, toda e qualquer modificação desse sistema pode ser levada para o Judiciário. E é interessante notar que no início da década de 90, a pauta era saúde econômica, era o déficit fiscal. Então, o Supremo era abarrotado de ações diretas de inconstitucionalidade de quem tinha perdido o debate no parlamento. Era mais ou menos assim. Um partido de oposição não queria uma nova regra tributária ou previdenciária, etc., perdia o debate no parlamento, mas como isso tinha um quê na Constituição, ele entrava no Judiciário. Sim. Isso levou ao Judiciário a tratar sobre questões que ele não é o locus de manual, ele não é o locus normal. Esse fenômeno de transmutação de locus, de lugar, isso é, da discussão de questões que são tipicamente políticas para o Judiciário, esse fenômeno chama-se a judicialização da política. Tá. Certo? Que eu transfiro do Congresso Nacional para lá. Né? Aliás,
ministro Moreira Alves falava que você tinha as unorias, que eram partidos que só tinham um parlamentar, perdiam a votação, por óbvio, no Congresso Nacional, e por causa que eram partidos políticos, entravam no Judiciário. O poder das unorias, né, que conseguiam trazer esse debate, que é típico do Congresso, para o Judiciário. Fenômeno completamente diferente. Só para terminar esse ponto. Uma das grandes teses no Brasil, que é a tese do Elival, é que isso acontece porque há um hiato dentro do Congresso, dentro do Parlamento brasileiro, e, portanto, o Judiciário vai e preenche esse hiato. Tá? Eu não concordo com essa tese. Eu acho que não é isso. Eu acho que a dinâmica é muito mais esperta, inteligente do que essa. Né? Mesmo as questões onde não tem hiato, onde não tem leque, onde não tem buraco, decisão, onde tem decisão, são judicializadas. Então, eu não sou desses, que é a maioria no Brasil, que acham que o Poder Judiciário só está preenchendo um espaço vazio deixado pelo Parlamento. Acho que não. Por exemplo, reforma política. O que se ouve é: o Parlamento não faz reforma política, no máximo faz remendo político, porque os políticos não têm interesse em criar problemas e limitações para si mesmos. E aí o Judiciário tem que resolver. Na tua visão, não é assim? Não é assim. Para mim é muito mais qualificado o debate. Tanto que se a gente pegar quem levou para o Judiciário, lembra que a gente falou do Tocqueville, da inércia, etc. Quem levou para o Judiciário foram partidos políticos. Tá? Então, partidos políticos que veem que naquele conglomerado vão perder ou não vai sair daquele jeito, ele leva para o Judiciário. Exemplo cabal, o PCdoB não conseguiria ganhar a votação sobre financiamento de pessoa jurídica no Congresso Nacional, ok? E com muita inteligência levou para o Judiciário, que ganhou. Né? Então não foi por falta de problema, porque estava decidido, pode. O Congresso já tinha decidido, pode, ok. E eles levaram para o Judiciário. Né? Por uma qualificação do sistema. Então não é um buraco negro ali, não é que existe um vazio, é o contrário. Tá? É o contrário. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal declarou que é inconstitucional e ilegal a contribuição financeira para campanhas de pessoas jurídicas. Perante a Constituição. Sob o argumento de quem vota é pessoa física. Então, esse é o grande argumento. O abastecimento financeiro dos partidos e das eleições teria que ser feito ou por fundos públicos ou por contribuições de pessoas físicas. Esse é o grande argumento. A Constituição diz que o voto é da pessoa física. Se pessoa jurídica não vota, não pode participar do sistema. Esse é o grande argumento que foi vencedor, porque você teve argumentos contrários. Né? No Brasil é bom lembrar que nós conseguimos ler os argumentos contrários. Né? Nem todos os países do mundo te permitem ver os vencidos. Aqui se permite ver os vencidos, nem todos os argumentos. Mas foi isso. O fato é que, para nós, quando o PCdoB leva isso para o Supremo Tribunal Federal, não leva porque havia um hiato, porque... Não. Porque ele perdeu. Ele leva por uma tática de poder. Entendi. Ponto. Não é para preencher nada. Tá? Bom, outro fenômeno completamente diferente é a chamada politização do Judiciário. Isso. E aí, voltando a Weber... Né? Que a neutralidade, ela não é que ela não existe, ela é ilógica dizer que há uma neutralidade. Portanto, um dos principais autores lidos hoje no Brasil e no mundo sobre direito é um cara chamado Ronald Dworkin. Tá? O Dworkin trabalha ele não tem medo de enfrentar essa questão de decisões políticas ou de enfim, juízes que trabalham. A tese é: toda sentença é uma política pública. Sim. Ponto. E quanto mais o juiz se vê colocado para fazer políticas públicas, mais ele começa a ter consciência de que o seu trabalho também faz parte da política. Né? Eu gosto muito de uma divisão que se faz nos pensadores americanos, daqueles juízes que trabalham com o conceito de good law, certo? Que daí eles procuram a rigidez do sistema, o que a gente chamaria de juiz muito técnico e por aí vai, ok? Daqueles outros juízes que veem a sua decisão como uma política pública mesmo. E aí vem o impacto até para aquelas pessoas que não estão disputando. Sim. Isso é juízes que pensam até em terceiros. Né? Esse tipo de mentalidade, então, em primeiro momento, há uma crítica a esses juízes de segundo tipo, que acham que a sua decisão é uma política pública, porque eles seriam políticos também. Eu acho uma crítica infundada, tá?
Porque toda decisão, de certa forma, ela tem um impacto na vida social. Se tem um impacto na vida social, ela é política. É diferente de falar de juízes partidários. Sim. Aí é diferente. Então, juízes que fazem política com consciência que favorece um ou dois segmentos de partidos, sim, isso é uma deformidade do sistema, claro, né? Isso tem que ter maneiras e meios para ter o contrapeso e para ter o freio. Uhum. Os juízes no Brasil, como foram muito ativos em virtude daquela judicialização da política que a gente comentou... Isso a partir de 90, da nova 90, Constituição, Constituição de 88. Hoje, por causa da TV Justiça, por causa das decisões que chegam no Supremo Tribunal Federal, talvez as pessoas conheçam até o nome de todos os 11 ministros, Supremo, e por aí vai. Então, quer dizer... Como no regime militar, as pessoas sabiam de cor os comandantes de cada região militar. De cada região militar. Pronto. Então, você colocou o homem magistrado, especialmente do Supremo Tribunal Federal, a um patamar, ok? Que não foi pensado para aquilo, mas foi o cotidiano de 88 para cá que levou a isso. Né? Ele se tornou um cara conhecido porque tem a TV Justiça, porque ele aparece nos jornais, começa a falar sobre problemas da vida cotidiana e etc, etc. E mais, o Supremo Tribunal Federal virou uma vara criminal também. Sim. Aí acaba você tendo também, as paixões da política acabam caindo lá também. E não é à toa, professor, que no dia que nós estamos conversando, o homem público de maior densidade eleitoral do Brasil é um ex-juiz. Sérgio Moro. Né? Sérgio Moro. Mais popular até que o presidente Bolsonaro, mais bem avaliado que o próprio presidente Bolsonaro. E do que o presidente Lula. E que o presidente que foi Lula. O campeão de votos na história até hoje. Com certeza. Né? Num conflito teórico hoje, do que a gente tem de dados, né? O Sérgio Moro ganharia de Lula. Sim. E ganharia de Bolsonaro. Sim. E ganharia de uma chapa Bolsonaro-Lula. Né? No plano teórico aqui de brincadeiras nossas. Perfeito. Né? Perfeito. Digo mais, professor, se o Moro fosse candidato na Argentina hoje, talvez ganharia também. No Paraguai, no Uruguai. Então, quer dizer, a ascensão que se permitiu ao homem magistrado o colocou inegavelmente, especialmente para aqueles que o caso lhe permite, voltando a Tocqueville, poder da inércia, o caso tem que cair com ele, etc., permitiu a alguns magistrados uma ascensão, evidentemente, para o mundo dos homens políticos. Né? Nós temos o governador do Rio de Janeiro, que é ex-magistrado, nós temos uma senadora que acabou de ser cassada, que era magistrada, né? E que também se apropriou até... Aliás, é impressionante falar, professor, como resquícios do patrimonialismo da cultura brasileira, essa confusão do público com o privado, existe, né? até nas pessoas que têm uma vida anticorrupção, tem uma vida de combate à corrupção, né? O caso da juiz Marcelma, da senadora de Mato Grosso, que acabou de ser cassada. É impressionante, porque ela tem a vida dela é o combate à corrupção. Ela era conhecida em Mato Grosso como o Moro de Saias. O Moro de Saias, o combate à corrupção. Mas na hora de se eleger, ela coloca a juíza Selma. Juíza Selma. Que é um patrimonialismo, porque ela está se apropriando de um termo que não é dela. O termo juiz não é privado. Né? Então você veja como é... Quer dizer, se aplica numa situação bem específica, né? Quando ela está lá julgando com a toga. Claro, não é? Claro, ela não pode levar isso para o mundo da política. Não pode levar isso para o mundo da política, né? não poderia levar isso para o mundo da política. E assim também os coronéis, deputados, delegados... Sim, procuradores. Sim. etc. Entendeu? Então, nós temos muito mais essa parte da cultura, tá? Tá. Então, o mundo das leis, claro que a gente comentou sobre Platão e etc. Falamos um pouquinho de Thomas More, que também trouxe a cultura. Daí vem o Aristóteles na cultura. A nossa cultura, às vezes, ela não acompanha o mundo das leis. Aliás, Vitor Nunes Leal, no Coronelismo e Chá de Vó, ele fala exatamente isso. O sistema de votação brasileiro é ultra moderno, mas a cultura do votante não. Isso. A cultura, há um encaixe aqui imperfeito, né? Que o outcome vai ser a consequência vai ser uma coisa nova, uma coisa outra. E foi o coronelismo. Então você veja que interessante, né? Pessoas
que, como magistrados, advogam o governo das leis, estão lá em Platão, ok? De combate à corrupção, estou falando da juíza Selma, mas que se elegem como juíza Selma, que é um patrimonialismo simples até. Né? Então, como a cultura faz isso, né? E outras pessoas que mostram no mundo da política para ter voto o seu background no caso do militar, Witzel. No militar, no caso do Witzel, né? O Witzel é militar porque assim, ele foi fuzileiro naval e depois juiz federal, né? E aí você tem os majores, os capitães, as tenentes, né? E vai por aí, né? Exatamente. Agora que a gente está achando que empresários de sucesso podem também ter voto, etc., porque até há pouco tempo não. A gente era muito Estado ainda, né? Então a pessoa que vem assim, eu tive sucesso no Estado, cheguei a general, etc. Não, então esse cara tem pré-requisitos para ser eleito, ou coronel, e por aí vai. Agora um líder também do setor de entretenimento, um empresário do entretenimento também, estão tendo a sua vez, né? Agora. Estão tendo a sua vez. Exatamente, né? Mas é importante nós notarmos que uma próxima fronteira de debate tranquilo, sereno e etc., vai ser a apropriação de agentes de Estado, dos cargos do Estado, para serem mais iguais que os outros num debate eleitoral. Que são os que eu estou te falando, né? Que são os candidato coronel tal, ou candidato delegado tal, ou candidato juiz tal. Essa leva recente de eleitos para o Congresso Nacional, essa leva recente de eleitos mostra isso, né? Total. Porque não tem problema, não faz parte do patrimonialismo usar pastor tal. Não é problema. Sim. Ou padre Ele tal. pode se apropriar. Exato. Ou Jaime das bicicletas. Sim. Porque o cara é o... Ou não sei o que das codornas. Ok, isso é do jogo. Porque isso é privado. Agora, o cara usar o cargo público... Título do cargo público. Para conquistar o eleitor... isso me parece uma próxima fronteira que a gente vai ter que enfrentar. Próxima fronteira do patrimonialismo, né? Próxima fronteira do patrimonialismo. Entendi, né? entendi. Mas o mais engraçado para mim é que o combate à corrupção, pessoas que defendem o combate à corrupção com convicção, e na vida é isso mesmo, não conseguem nem perceber a história de usar o nome juiz, coronel e etc., que é um fundo de patrimonialismo. E todos os estudos demonstram que o patrimonialismo é exatamente a origem da corrupção. Exato. Né? É uma próxima fronteira aí para o futuro. E você veja que os nossos próximos papos podem se estender indefinidamente, que a gente não esgota o assunto. Mas eu queria agradecer muito a você, viu, Favete? Eu sei que você é um cara super ocupado nas suas atividades de advogado, de analista político, de doutorando, né, em Direito lá pelo IDP. E agradecer muito e dizer que eu fico encantado toda vez que a gente conversa. Imagina, professor, uma grande honra, muito feliz de estar aqui e sempre que chamar, estamos aqui para dar as nossas achegas. Tá certo. Muito obrigado. Grande abraço.